Oba, vamos começar? Bem-vindos, quem está chegando. Hoje a gente vai fazer uma live muito especial de um tema que eu gosto muito e estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. A gente vai falar sobre afirmações positivas. Não sei quem conhece, quem já trabalhou com esse tema, já está familiar com esse termo. Hoje eu estou sozinha. Nas últimas semanas eu tinha feito as lives com convidadas, minhas queridas alunas, né, que aceitaram convites e que se desafiaram a estar aqui para a gente fazer lives. A gente vai voltar com as lives com os convidados. Na verdade, eu tinha programado de fazer essa live aqui sobre esse tema hoje. Tinha me tocado e me dado vontade de fazer, eu senti de fazer ela, então é por isso que a gente está aqui. E é interessante, né? Porque eu tinha pensado, já falei, vou dar uma pausa nas lives com os convidados e vou fazer live sozinha. E na semana passada eu acabei fazendo também, infelizmente não deu certo da Cláudia entrar. E eu falei aqui sozinha com vocês, mas a dinâmica é um pouco diferente, né? Eu vou falando, vou ouvindo vocês, vou lendo vocês, na verdade, o que vocês vão colocando aqui e a gente vai construindo, tá bom? Então, convido vocês também a dividirem comigo aí como vocês se sentem com relação a esse tema. Se vocês têm perguntas sobre esse tema, sobre outros temas, e a gente vai construindo sim. Então, muito bem-vindos quem está chegando. Silvia, Regina, Selma, Rose, estou lendo aqui Ana Paula, Iraci. Vocês estão me ouvindo bem, né? Acho que sim, que eu fiz uma perguntinha no começo, eu vi que teve algumas respostas, se vocês já conhecem. Coloca aqui para mim quem já conhece esse tema das afirmações positivas. E se você conhece, se você pratica, se você chega a praticar, para eu saber também de onde eu começo a falar sobre elas. Cláudio colocou um joinha, acho que ele já conhece. Selma, boa noite, que prazer estar contigo. Que legal, tá no Rio de Janeiro. Que legal, Maria Madalena também entrou, Kalina também. Que legal, gente. Iraci também já conhece. Se vocês tiverem qualquer problema aí da conexão, se vocês sentirem que, né, que o som não tá bom, que tem algum problema aí da conexão, vocês me avisam, tá bom? Vamos lá, a Rose está dizendo que ainda não conhece as afirmações positivas. Diego também não, Ana Paula também não. Legal, então eu vou começar do comecinho, né, para quem não conhece esse tema, e vou abordando alguns olhares aqui sobre ele, tá? Porque acho que tem diversos olhares sobre esse tema. Então, primeira coisa, né, a gente, já para ir direto ao ponto, eu tive, acho que um dos primeiros contatos que eu tive com as afirmações positivas foi quando eu li um livro chamado Milagre da Manhã. Não sei se vocês conhecem, é um livro muito interessante, que não tem nada a ver com constelação familiar, tá? É claro que eu vou linkar esse tema depois com a constelação mais pra frente, mas é um tema que eu acho que é muito de saúde pra gente, sabe? É por isso que eu quis trazer para vocês, dividir com vocês esse conhecimento. E como eu falei, eu estava falando agora há pouco, não sei se todo mundo ouviu, que o pessoal está chegando, eu senti de trazer esse tema, não tem muita justificativa, né? Acho que às vezes a gente vai sentindo que tem que falar sobre isso, falar sobre aquilo, e já faz um tempo então que eu estava a fim de falar sobre esse tema. Falei, vou reservar um dia aqui na agenda das lives pra gente falar, tá bom? Então, bem-vindos, boa noite para todo mundo que deu um oizinho, que deu uma boa noite, que eu não consegui responder. Então, nesse livro que chama O Milagre da Manhã, eu pratiquei ele por um período. Agora eu trago ainda alguns dos conhecimentos e talvez, como eu posso dizer, algumas das práticas desse livro para a minha vida, porque eu acho muito bons. Mas ele diz, basicamente, para você começar o dia com o pé direito, sabe? E até a gente não se depara, não se dá conta de que às vezes a gente começa o dia dando snooze no celular, lá apertando soneca no celular ou no despertador, né? Com uma postura de parece que a gente não quer viver mais um dia. É pesado falar isso, mas no fundo né? Quando a gente quer continuar dormindo, parece que a gente está dando esse recado pro cérebro, né? Que não quero levantar. É melhor eu continuar aqui no meu estado
mais letárgico do que eu enfrentar a vida, do que eu olhar a vida. Então esse livro ele traz essa mudança de pensamento de você começar o dia com o pé direito. Ninguém muda assim de repente não consigo acordar para tô pulando da cama felizão. Não é isso, mas é você dar uns comandos para você mesmo de assim, o dia vai começar depois que eu fizer isso. E isso, essas etapas que ele coloca são coisas muito de olhar para dentro como um despertar mesmo para o dia. Então, tem uma pessoa aqui que eu não sei o nome, que colocou Terapia da Beleza. Autor do livro, ele chama Hal, H-A-L, Elrod, acho. Deixa eu pegar, tá aqui no meu Kindle o livro. Elrod, que é E-L-R-O-D. É bem famoso esse, Hal Elrod. H-A-L é o primeiro nome, depois E-L-R-O-D. Se alguém anotou aí o que eu falei, puder escrever aí, ajuda. Mas, então o livro chama O Milagre da Manhã, super famoso, tá? Se vocês procurarem O Milagre da Manhã, vocês vão encontrar. O que ele fala, então? Da gente começar quase com essa programação, né? Então eu inicio, vou lá, lavo o rosto, escovo os dentes e faço uma meditação, né? O que é a meditação? É respirar, é criar espaço, é abrir espaço. Depois ele fala para você gastar outros 10 minutos fazendo afirmações, que é o tema que a gente vai falar hoje. Ou seja, ele fala sobre a gente criar essa rotina de 10 em 10, de atividades de 10 em 10 minutos, quase que completando 1 hora, para você, depois dessa 1 hora de fato, você acordar bem, né? Então, basicamente, ele propõe você acordar 1 hora mais cedo, porque se você tem que estar pronta, né, para o trabalho ou para a sua vida, ou tudo, e você quer fazer tudo isso antes, então, basicamente, você acorda 1 hora mais cedo. E você vai pensar, pô, mas você está dizendo para eu começar o dia melhor, acordando 1 hora mais cedo é mais difícil? Mas, no fundo, quando eu fiz, como eu falei, funcionou muito, porque criou esse espaço, como eu falei, de respiração, de meditação, depois das afirmações, depois outros 10 minutos de visualizações, né? Deu aquele quadro dos sonhos também, que muita gente faz e fala. Depois, outros 10 minutos de gratidão, né? De eu listar coisas pelas quais eu agradeço no dia anterior, né? Então, eu vou juntando esses 10 minutos e 10 minutos de exercício físico, de você começar a se mexer e fazer alguma atividade física mesmo, para você começar o dia bem. Então é muito legal, muito interessante esse olhar. Eu convido vocês, quem quiser conhecer, não tem nada a ver de constelação, como eu falei, este livro em específico, mas tem etapas importantes que são legais, né, para a gente começar o dia bem. E eu falei que eu ainda trago comigo algumas dessas atividades, né? Então eu faço meditação, outros 10 minutos ele sugere também de leitura, eu também leio um pouco de manhã. Exercício físico, eu não faço só 10 minutos, mas faço exercício físico também pela manhã. Então a gente começa o dia com essa energia renovada. E as afirmações têm um papel importante aí. E aí, junto com ele, né, o conhecimento e o estudo da Louise Hay também traz pra gente esse olhar para o nosso potencial, né? A gente tem um potencial muito grande, né? A gente fala, ele fala inclusive do nosso potencial ilimitado, e a gente não dá esse lugar e não dá essa voz para esse nosso potencial, para esse nosso lugar, e daí a gente às vezes acaba se limitando. Então, algumas coisas que eu peguei até do livro para falar para vocês é que ele falou que algumas pesquisas dizem isso, que a gente tem entre 50 e 60 mil pensamentos por dia, só que a gente repete os pensamentos dia após dia. E esses pensamentos normalmente não são pensamentos que nos levam para frente, né? São pensamentos que nos deixam estagnados onde a gente está. Então não é à toa que a gente não muda. Né? Se a gente está repetindo os 50, 60 mil lá pensamentos, 95% eu repito de um dia após o outro, né? 95% dos meus pensamentos de hoje são iguais aos do dia anterior.
por mais que eu mude amanhã, né, eu vou ainda repetir alguns dos 95% dos pensamentos de hoje, ou seja, a mudança é muito lenta. Então a gente sente talvez essa estagnação, né, na vida. E aí, o que ele fala, né, sobre as afirmações? Qual o papel das afirmações? Deixa eu só fazer uma pausa aqui. Eu já estou entrando no tema das afirmações. Eu falei para vocês, né, que eu ia explicar o que são, a importância das afirmações, né, o que são as afirmações e algumas afirmações. E também como você cria suas próprias afirmações. Então, eu já estou entrando aqui na importância. Por quê? Porque se eu me limito nos pensamentos, eu limito o meu potencial. A Valesca colocou aqui pensamentos limitantes. É isso, eu vou limitando o meu potencial, né? A gente ouve, todo mundo ouve falar isso, de tanto repetir algo, a gente vai acreditando naquilo. E ele colocou aqui isso como uma frase que eu achei interessante, eu vou falar para vocês. É a repetição de afirmações que levam à crença. Então, se eu me limito e repito para mim mesma, eu não sou capaz, por exemplo, eu vou tentar nadar e não sei nadar. E eu falo, eu não sei nadar. Aí eu tento no dia seguinte, eu não sei nadar, eu não sei nadar. Eu repito tanto isso para mim mesmo que eu crio uma crença de que eu não sei nadar e eu nunca vou aprender. Por mais que eu tente, eu nunca vou aprender porque eu não sei nadar, né? Então, ele fala isso, que a repetição dessas afirmações é uma afirmação negativa, né? Eu tô dizendo eu não sei alguma coisa. O que a gente vai falar aqui são afirmações positivas, que não nos limitam. Mas essa é uma afirmação negativa. E aí ele fala, quando essa crença se torna uma convicção profunda, as coisas começam a acontecer, para um lado ou para o outro. Então, se eu acredito tanto que eu não sei nadar, virou uma convicção minha profunda. E aí eu não vou saber nadar mesmo. Eu criei uma limitação para mim. Agora, se eu vou lá, tento nadar, não consigo, mas eu falo, não, eu sei, eu vou conseguir amanhã. Eu vou conseguir. E aí eu consigo, eu crio realmente eu dou voz a esse meu potencial ilimitado, tá? Ele fala mais sobre isso no livro, então, se vocês quiserem conhecer, como eu falei. E aí eu até anotei esse daqui que eu acabei de falar, né? A afirmação, então, é uma lembrança do meu potencial ilimitado. Vou fazer mais uma pausa aqui. Vocês estão anotando? Tem algumas coisas legais de anotar nisso que eu tô falando. Sobre a gente saber que tudo que a gente pensa ou que a gente afirma acaba se tornando uma crença, né? Isso é algo importante. E a crença é o que de fato faz com que as coisas aconteçam. Então eu acredito que eu não posso e aí eu não posso. Ou eu acredito que eu vou e que eu consigo e aí eu consigo. Né? Então acho que isso é legal de começar a trazer para dentro, trazer a nossa consciência também. Faz sentido, gente, isso que eu tô falando? Enquanto eu bebo uma água, vai colocando aí pra mim o que vocês acham. Se faz sentido, põe um joinha. Vocês concordam? Se vocês já pensaram sobre isso? Me ajuda aqui um pouquinho pra dizer o que vocês pensam com relação a esse tema esse início do tema que eu tô trazendo pra vocês. O pessoal tá pondo joinha aqui. Ele fala, né, que esses pensamentos, essa repetição dos pensamentos, tô vendo vocês colocando várias viradas de chave, sim, faz sentido. Joinha, obrigada, gente. Ai, que bom fazer live, porque eu não me sinto sozinha aqui gravando vídeo sozinha. Tenho contato, tenho retorno de vocês. Então vão me avisando, por favor, vão participando comigo. Ele fala, né, que a gente não fazer afirmações, ou seja, a gente acabar repetindo esses pensamentos que são os 95% do que eu penso ontem, 95% do que eu pensei outro dia. Vocês estão vendo que esses 95%, na verdade, tem uma mudança de um dia para o outro, mas é muito lenta, na maior parte do tempo a gente vai repetindo, né, os nossos pensamentos, que é o que nos limitam. E ele fala que a gente, com esses pensamentos, a gente impõe limitações desnecessárias para nós mesmos, né? A gente acaba não percebendo o potencial que a gente tem se a gente não dá voz ao nosso potencial, né? Tem uma pessoa que perguntou o nome do livro e aí a minha amiga lá, coloca o seu nome, que é a Terapia da Beleza, porque eu não sei o seu nome. Então,
Aí já quando eu vi o seu nome eu já sei. Ele chama Milagre da Manhã, tá? Ela respondeu aí pra gente. Obrigada, querida. A Selma tá perguntando, esses 95 é o que tá no inconsciente ou no subconsciente? Não, na verdade, ele fala que são os pensamentos que a gente tem. A gente fala... Noêmia, obrigada, Noêmia. A gente fala bem menos do que a gente pensa, né? A gente não fala tudo que a gente pensa. Mesmo aquelas pessoas que a gente fala, essa daí fala sem pensar, ela pensa muito. Ou seja, os nossos pensamentos são erráticos, a gente traz muitas coisas para dentro, a gente olha muitas coisas de um jeito diferente, a gente acaba nem dando conta de tantos pensamentos produzidos. E aí, o que ele diz é que esses 95% são repetidos, né? Então, agora, por exemplo, na quarentena, a gente está aqui, tem pensamento sobre a doença, sobre o Covid, tem pensamento sobre como vai ser a vida pós-quarentena, tem pensamento sobre o que é o normal, o que é novo normal, tem pensamento sobre filhos na escola, filhos em casa. Sabe, quando a gente vai passando o dia inteiro pensando nas coisas e nas atribuições, o que a gente tem para fazer no trabalho, na casa, na família, nas pessoas do nosso convívio. Então, são esses pensamentos, não necessariamente estão no nosso inconsciente, tá? E aí, eu anotei aqui pra gente, então eu falei, né, sobre a importância das afirmações. Então, o que a gente faz? A partir do momento que a gente fala uma afirmação, a gente se lembra do nosso potencial, que é ilimitado, segundo ele aqui, e que eu digo que eu vivenciei, experimentei, né, fazer esse processo por um período. Confesso para vocês que eu não faço todos os dias como eu fazia antes. Antes eu fazia todos os dias, era maravilhoso. Depois a gente vai entrando com outras coisas na vida, muda um pouco a rotina e tal, e algumas coisas eu mantenho, como eu falei, a meditação, o exercício, né? Eu mantenho as afirmações, não são todos os dias que eu faço. O ideal seria fazer, mas é sempre bom a gente também dar lugar ao que o lugar nos pede, né? O que o momento nos pede. Então, a gente tem que respeitar muito isso. Não sei quem viu que eu postei nos stories um post que estava no feed da Camila Wolff, lá da Querida Ansiedade, né? Como a gente se cobra demais para fazer muitas coisas. E eu tô neste momento de, olha, o que dá, que não dá, né? E a gente vive bem com isso, né? É importante a gente estar bem com isso. Enfim, então o poder das afirmações é esse, é nos lembrar de quem nós somos, nos lembrar do nosso potencial ilimitado, porque a gente sabe, mas a gente esquece. A gente esquece por conta das limitações diárias, por conta da falta de tempo, por conta de cuidar da casa, dos filhos, de tudo, de pandemia, de Covid, de tudo. A gente esquece do nosso potencial, a gente fica preso nos nossos pensamentos diários, que são esses pensamentos repetitivos que não nos levam a lugar nenhum, tá? Então, o Hall, o autor do livro, ele fala 5 passos para você criar as suas próprias afirmações. E eu quero passar esses 5 passos para vocês. Acho que eu vou deixar isso um pouco mais para frente para eu trazer um pouco exemplos de afirmações, que é isso também que eu acho legal. Se vocês quiserem anotar, vocês anotem, porque são viradinhas de chave, né? A gente fala, puxa, é verdade, né? Eu não penso isso sobre mim, mas isso é algo verdadeiro sobre mim. Por exemplo, uma afirmação, para vocês saberem do que eu estou falando. Meu passado não é igual ao meu futuro. Anota isso no papel aí, quem está com papel, quem pode anotar. Anota e fala em voz alta e lê. Meu passado não é igual ao meu futuro. E agora, eu quero que você preste atenção ao seu sentimento quando você lê essa frase em voz alta, né? O importante da afirmação é a gente falar em voz alta, porque aquilo sai da gente, a gente se ouve falando. Isso é outro ponto importante, tá bom? Meu passado não é igual ao meu futuro. Quem já fez? Coloca aqui para mim o que sente. Se você quiser compartilhar, compartilha aqui o que você sentiu quando você falou isso. A Maria Gestione, acho que é esse nome, tá perguntando se vai ficar gravada. Vai ficar gravada, todas as lives
das quartas-feiras aqui ficam gravadas assim, fiquem tranquilos. Meu passado não é igual ao meu futuro. Quem quiser colocar aqui o que sentiu, o que pensou, se sentiu, se conseguiu fazer, coloca aqui para mim. E eu já vou comentar o que ele diz sobre essa frase, que é muito interessante também. A Fabiane colocou sentir um aperto, a Selma colocou sentir empoderamento, a Noêmia colocou sentir o meu corpo, Cecília falou tudo se abre, a Karina sensação de abertura e de novas possibilidades, a Arlete saudades do passado, a Viviane alegria, o Cláudio esperança, a Marlene lembrei de coisas ruins, a Selma felicidade por perceber os erros e ter a chance de, não sei o que é, deve ser mudar, né? A Marlene alívio, de corrigir. Legal. Sabe o que ele diz no livro? Ele diz que a gente, inicialmente, Elis colocou alívio, Michele colocou não senti nada, nó na garganta, alegria, a Laís não quero voltar ao passado. Ele fala no livro que quando a gente fala essa frase, muitas vezes, não estou dizendo que todo mundo, vocês são exemplos aqui de que algumas pessoas sentem, outras não, mas muitas vezes a gente não acredita. A gente fala algo como isso, como uma verdade. Isso é uma verdade, não é? Gente, só ler a frase aqui, ó, sem falar alto. Meu passado não é igual ao meu futuro. É verdade. Eu não vou repetir, ou eu não estou nem falando sobre o passado emocional, estou falando assim, bom, no passado eu era uma criança, sei lá, eu tinha 10 anos de idade. Agora eu tenho 40, no meu futuro eu vou ter 60. O passado não é igual ao futuro, é uma verdade, ponto. Só que quando a gente fala, isso traz questões emocionais pra gente, e eu fiquei muito feliz de ver como vocês estão sendo sinceros para responder, que, pô, às vezes aperta o peito, às vezes me dá uma noção de novas possibilidades, às vezes me dá saudade do que era no passado. Vocês estão sendo muito sinceros, isso é muito bom, fico muito feliz. O pessoal que me acompanha aqui é maravilhoso, né, gente? Adoro vocês, mesmo, de coração. Então é isso, assim, essa sinceridade é muito importante pra gente realmente falar assim, peraí, eu leio isso, que é uma verdade, ponto. O passado não é igual ao futuro. Passou, o passado passou, o futuro vem, não é, né? Vocês concordam comigo que não é igual? Ok. Por que que eu, quando leio, não acredito? Porque o que ele diz no livro, e que eu concordei, por isso que eu tô falando aqui, né? Senão eu não falaria para vocês, se fosse algo que eu tivesse discordado veementemente. Porque eu fico repetindo os meus pensamentos de ontem, e fico repetindo os pensamentos de anteontem, e repetindo, e eu fico pensando, gente, tá tudo igual, eu não tô mudando, eu tô me limitando, eu tô me fechando. Então é tudo isso que passa na cabeça quando a gente fala. Quando a gente fala, a gente se conecta com todas essas emoções, e essas emoções se afloram. Então é por isso que as afirmações são tão poderosas, porque elas fazem a gente pensar, olhar para outro lugar, sair desse lugar automático, e a gente começa a então se abrir, sabe? O que vem? O que é possível vir? Né? O que é possível olhar para o futuro? Se o meu passado não é igual ao meu futuro, isso é uma afirmação, é uma verdade. Meu passado não é igual ao meu futuro. O que vem no meu futuro? Né? Aí a gente se abre para essa possibilidade. E aqui eu vou linkar, fazer o meu link lá com a constelação familiar. Eu falei para vocês que eu ia linkar esse tema das afirmações com as constelações. Quando a gente faz uma constelação, a gente inicia de uma imagem interna que é o que traz o nosso problema, a nossa questão. A gente está preso naquela imagem e a gente não consegue sair dali, a gente não consegue olhar para algo diferente daquilo. Quando a gente faz a constelação, né, quando a gente faz, estou falando uma sessão para ficar mais fácil, porque constelação eu sempre falo para vocês, uma palavra, um vídeo que você assiste, uma virada de chave, você já está constelando, sabe? Você já está encontrando lugares aí, respostas para você. Mas quando você faz uma sessão, então você coloca os representantes, fala as frases de cura,
vai modificando aquela imagem, ou seja, como eu comecei a constelação com os bonecos de uma forma, os representantes de uma forma, e vou para outro lugar, para uma imagem, para uma outra imagem, uma imagem de solução. Neste novo lugar, nessa nova imagem de solução, eu estou vendo o futuro, eu estou vendo a possibilidade, eu estou me abrindo para um olhar diferente. E nesse lugar de olhar diferente é uma abertura, né? Eu tenho usado esse termo ultimamente, às vezes eu vou usando metáforas que vou me repetindo nas metáforas, né? Mas agora eu tenho usado esse termo, acho que eu tenho até repetido às vezes, falando sobre as portas que estão se abrindo. Então eu tenho lá minha imagem, que eu estou fechada naquela imagem, aí eu abro uma porta, não sei direito onde ela vai dar, mas ela me permite olhar que tem uma outra porta, e eu vou abrindo, e aí eu vejo, olha, a solução está lá, depois de eu abrir algumas portas. E eu encontrei a solução. Quando eu trago a luz, que eu estou presa nessa imagem problema, ou nessa imagem questão aqui, nessa questão que eu trouxe, né? Eu coloquei um holofote ali, trouxe a consciência, eu possibilitei abrir as portas para chegar até aqui. É a mesma coisa que essa afirmação faz. Meu passado não é igual ao meu futuro. Aí vocês fizeram exercício aí, né? Quem fez aí em voz alta e que colocou o que pensou, como sentiu. Ao fazer esse exercício, vocês sentiram e pensaram e tal. Algumas coisas que foi o retorno. Quando vocês fazem isso, nada você começa a se perguntar, peraí, o que me prende ao passado? O que é o meu futuro? O que o futuro me espera? E aí tem aquele, não, tá errado, eu não sinto isso, não, eu me fecho, eu não consigo acreditar, eu sinto um aperto, né? Vocês colocaram, eu senti um aperto, eu senti saudade do passado. Tudo que vocês colocaram aí são, assim, é uma questão de eu colocar uma luz e trazer a consciência a algo em que eu fiquei presa, por alguma razão, por qualquer razão, mas é algo que eu, me limitei, que é o que ele fala aqui também, sobre a limitação dos pensamentos. Fez sentido? Me avisa aqui se vocês acompanharam o raciocínio, porque eu achei muito importante a gente linkar essa questão com o olhar da consciência da constelação, como a constelação traz esse tema à consciência, tá bom? Me avisa, por favor. Ana Paula colocou aqui, eu tenho mentalizado portas também. Legal. Muito bem. Quero falar que essa live não é sobre esse livro, é sobre afirmações, e eu usei o livro como base para a gente começar a falar sobre isso, tá bom? Aí o pessoal tá dizendo que sim, fez sentido, obrigada gente pelo retorno. Como você fala de forma doce, que gratidão, sinto ao lhe ouvir. Obrigada, querida. Muito bem. Noêmia, já sei seu nome agora. Nem preciso escrever. Terapia da Beleza, já sei que é Noêmia. Querida, obrigada por seguir, obrigada por estar aqui. Daniel também disse sim, Iracema sim. Ótimo. Então vamos continuar. Quem fala muito, Maria também. Quem fala muito sobre as afirmações e o poder das afirmações também é a Louise Hay, que é outra, assim, fantástica, uma outra autora, e ela trouxe tantos benefícios para a gente olhar para a questão da saúde, para a questão das doenças que nós trazemos para o corpo, mas que tem origem emocional. Então ela também trabalha muito as afirmações de desbloqueio, da gente olhar para a gente e falar, puxa, eu consigo encontrar o meu lugar, um lugar de paz, de abundância, um lugar bom para mim, de aceitação, e isso faz com que meu corpo também responda a isso, né, e que não traga as doenças, né, e a Louise Hay fala muito sobre doenças, e tem aquele livro também, Você Pode Curar a Sua Vida, que tá aqui, né, que eu até também peguei pra gente falar hoje, Você Pode Curar a Sua Vida, Louise Hay. Bom, aí, eu fui ler aqui, né? Fui mostrar para vocês e li aqui, como despertar ideias positivas, superar doenças e viver plenamente. Então, as ideias positivas tá nas afirmações positivas que a gente está falando, tá? Ela tem uma frase principal, e também quem tá com o papel aí para anotar, anota. E acho que é a frase que talvez seja mais desafiadora
para todos nós, e por isso que ela coloca como exercício, o primeiro exercício do livro, como um início, assim, sabe aquele pé na porta lá, né? Vou começar, quero olhar para mim, quero ver, né, onde pega. A frase dela você se olha, é o exercício, vou falar o exercício inteiro. É você fazer e falar essa frase olhando para o espelho, olhando para você mesmo. A frase é: eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Então, primeiro anota a frase aí. Eu me amo e me aceito exatamente como sou. Depois de vocês anotarem, eu quero que vocês falem. Não precisa, eu sei que aqui a gente não está na frente, a não ser eu que estou olhando para mim mesma nessa live, mas vocês não estão com o espelho aí, não precisa falar olhando para o espelho agora, mas eu quero que vocês façam um convite, né? Não é que eu quero, é um convite para vocês fazerem isso depois olhando para o espelho. Então, quando você olha para você mesmo, vou fazer esse exercício. Eu me amo e me aceito exatamente como eu sou. Quando eu falo isso, eu começo a olhar defeitos no meu rosto, eu começo a olhar, né, defeitos na minha fala, eu começo a ver. Eu, Juliana, estou falando para vocês como eu me sinto. Eu olho e falo, puxa. E aí isso suscita pensamentos em mim. Eu me amo mesmo? Eu me aceito mesmo? Eu me aceito com esses defeitinhos que eu estou vendo? Ou seja, eu vou trazendo, né, questões que vão me abrindo. De novo, é a questão do se abrir. Vocês fizeram? Aí, quem fez, faça com esse olhar de o que vem, né? O que vier, veio. E é interessante eu ouvir até poder comentar o que vocês sentiram e perceberam, se vocês conseguiram fazer. Então, eu vou repetir a frase, tá? Não sei se deu tempo de anotar. Eu me amo e me aceito exatamente como sou. Eu gosto de falar e respirar, né? Vamos respirando, vamos trazendo um olhar, a consciência. A Selma está dizendo, eu já fiz várias vezes, o resultado é excelente. A gente, no início, não é bom, né? Mas, assim, não é bom que eu digo, a gente traz muitas dúvidas, acho. Mas depois, quando a gente vai repetindo, a gente vai sentindo esse resultado excelente que ela diz, né? Diego falou sentiu paz, a Selma também falou, eu costumo usar a frase, a máxima, eu me amo e está tudo bem. A Viviane falou que se sentiu amada. Aí eu também no Pops sinto paz e serenidade. A Noêmia falou que sentiu alegria. A Karen, eu sorri e fiquei bem. Juliana, sentimento bom. Muito bem. Muito legal. Obrigada por terem compartilhado também. A Selma falou, achava antes que tinha amor próprio, mas aguentava muita coisa dos outros e agora aprendi a dizer não. Então isso é interessante, quando a gente vai fazendo, vai trazendo a consciência, a gente vai enxergando onde a gente está, onde está pegando, sabe? Aqui a Ana Paula falando, é um exercício difícil, é muito difícil. A Marcela falou, é difícil falar, é muito difícil, né? A Iraci falou, senti muitos resultados. Quando falo isso, toco na glândula timo, né? Aqui, eu vou tocando aqui falando. A Arlete, depois de conhecer a constelação, isso para mim se tornou natural. Então, eu lembro que eu tinha uma pessoa que fazia o acompanhamento, né? Não era só a constelação, era o alinhamento sistêmico. Então, às vezes fazia constelação, às vezes a gente fazia sessões mais de acompanhamento mesmo. E aí eu lembro que a gente comecei com ela para ela fazer esse exercício e ela se sentiu, primeiro, na semana seguinte, ela veio me dizer, ela arrumou várias desculpas. Ah, porque não deu tempo. Ah, porque minha filha estava em casa. Ah, porque não sei o quê. Ah, porque não sei o quê. E aí a gente voltou naquilo. E aí na outra semana, então, era para ela fazer. Aí ela me falou como foi difícil fazer. Então, às vezes, é tão difícil você encarar, olhar para você mesmo no espelho e falar eu me amo, que a gente foge disso, né? Essa pessoa, eu lembro disso, ela colocou várias desculpas, porque a filha está em casa, mas, poxa, se tranca no banheiro, né? E fala no espelho do banheiro, não tem essa. Então,
a gente foge de olhar o quanto a gente se ama, né? O quanto a gente se aceita. Porque essa frase também é uma afirmação, também é uma verdade, e a gente às vezes não tem coragem de aceitar, de assumir, a gente tem, não é nem coragem no sentido de ser fraco, mas é de difícil, né? É difícil, tem uma dificuldade para a gente fazer e dar esse passo, certo? Outra frase, e eu vou dar alguns exemplos de frases agora, porque depois a gente vai falar os passos lá que o Hall sugere para a gente criar as próprias frases, tá bom? Então a Laís dizendo é muito difícil mesmo, se é uma autossabotagem é isso mesmo. Então vamos lá, próxima frase é tudo está bem. Também é uma afirmação e também é uma verdade, porque a gente pode achar que tá tudo ruim, porque tá tudo ruim, porque pandemia, porque não sei o quê. Só que depende da área da vida que a gente olha, a gente vê como tá bem. Por exemplo, tá tudo bem, eu tô respirando, eu tô vivendo. Eu tenho internet para eu poder acompanhar, né, algumas coisas que vão me instruir, que vão me dar prazer. Eu tenho um smartphone ou que seja um computador, eu tenho tanta coisa e eu posso escolher olhar para isso, eu posso escolher porque falta. Então, uma outra frase, uma outra afirmação positiva é eu me acalmar e dizer, tá tudo bem, tudo está bem. Teve uma pessoa, que acho que foi a Selma, né, que falou, que ela fala, eu me amo e está tudo bem, né? Então, é isso. A Dilce dizendo, eu tenho feito todos os dias ao acordar, ainda não me sinto verdadeira. E que bom que você falou isso, obrigada. Porque a gente às vezes não sente que é verdade, mas uma coisa lembra que eu falei agora há pouco? Tudo que a gente vai repetindo incessantemente, a gente vai trazendo para dentro e isso vai se tornando uma crença. E quando a gente começa a acreditar nisso, as coisas começam a acontecer, a gente começa a dar lugar, né, a essas verdades, tá? Então continue insistindo, você vai ver como é importante para você isso também. Outra frase, a mudança é muito simples. Da Louise Hay, essa frase, tá? Tinha falado tudo está bem, depois agora eu falo a mudança é muito simples. Pronto, deu tempo de anotar? Vou falar agora. Eu vivo no agora, ou eu vivo no momento presente, porque essa é uma verdade também, eu tô vivendo agora. Não tô vivendo nem no passado, nem no futuro. Eu vivo aqui, eu vivo no agora. Cada momento é novo e eu escolho ver o meu valor. Olha que interessante, né? Isso, você pode escolher isso. Quando você afirma isso, você começa a fazer isso. Então, eu escolho ver o meu valor, né? Eu vivo, vou repetir, tá? Vivo no agora. Cada momento é novo e eu escolho ver o meu valor. Olha como isso é poderoso também. Se vocês quiserem, enquanto eu tô falando, vocês irem repetindo, se quiser deixar para anotar depois, a live vai ficar gravada, como vocês quiserem. E se vocês quiserem ir compartilhando comigo também o que vocês estão sentindo, né, ao repetir as frases, também agradeço, para a gente ir construindo juntos, tá? Outra frase. O que é bom para mim agora flui livremente. Então, eu pensar nisso, né? O que é bom chega. O que é bom para mim flui livremente. As coisas boas chegam, né? Interessante eu falar isso. Bem na hora, a Rosana colocou aqui: boa noite, Ju. Estou cuidando da minha mãe que está muito doente. Perdi o trabalho na pandemia. Estou com dificuldade para orar, fazer minha luz brilhar. Às vezes, né, a constelação até mostra isso algumas vezes, que a gente entende que a gente está aqui, a resposta está ali, o que caminho que a gente tem que traçar é esse, mas às vezes o caminho é esse. A constelação vai mostrar este caminho, não esse, porque esse é o melhor, é o caminho de maior aprendizado, de maior crescimento. Então, eu achei muito interessante, eu li sua pergunta, seu comentário, porque bem na hora que eu falei essa frase, né, o que é bom para mim agora flui livremente, é quando você me diz isso, né? A pandemia, ela trouxe e vem trazendo muitas situações para a nossa vida, difíceis, não estou dizendo que é fácil,
mas que com certeza são questões que nos fazem crescer. E o fato de você ter escrito aqui e de ter falado, né, que eu tô com dificuldade para orar e fazer minha luz brilhar, já é realizar isso, trazer isso para um real e falar assim, puxa, eu preciso orar, é importante para mim. Então, trazer isso à consciência é um grande passo, parece que não, mas é um grande passo. E eu agradeço você ter compartilhado e eu te parabenizo também, porque agora você tá falando sobre isso, ter compartilhado isso, você também já se modifica, você sai, né, do lugar onde você está e você vai para outro lugar, tá bom? Obrigada, querida. A Viviane colocou, tudo que eu preciso chega até mim, me alcança. Isso é uma outra frase que diz mais ou menos isso, mas assim, são frases que a gente vai construindo e que são muito boas para nos trazer para esse lugar, tá bom? Outra frase simples é estou em paz, né? A própria Rosana lá, eu estou com dificuldade, às vezes uma frase é eu estou em paz, né? Já traz algo. E você até, como eu falei, quando eu falo, eu posso discordar, eu posso não concordar, eu posso ficar bravo, mas algo já vai se modificando, tá? Estou em paz. Depois, é seguro ser eu mesma. É seguro ser eu mesmo. Ou seja, eu tenho segurança de ser quem eu sou, né? É seguro para mim ser eu mesma. Olha que legal também eu poder assumir quem eu sou. Lembra que a gente falou do eu me amo e me aceito como eu sou? E é seguro eu estar nesse lugar, é seguro eu ser quem eu sou, tá? Outra frase que ela coloca é escolho a alegria. Que gosto, dá até vontade de sorrir, né? Quando a gente fala escolho a alegria. Isso também é muito importante. Numa situação difícil, é muito difícil falar isso. Numa situação de dor, é muito difícil falar isso. Mas a gente pode ir se esforçando e trazendo isso para perto de nós até a gente poder falar, a gente poder sentir, né? Eu escolho a alegria por mais que eu passe por dificuldades e por dor, né? A Selma falou, difícil viver só o momento presente, né? Então, é claro que é difícil, né? Mas quando a gente vai se habituando, se acostumando com algumas ferramentas, por exemplo, a meditação, que é uma ferramenta que eu gosto muito, a gente começa às vezes a se distanciar dessa ansiedade, desse medo, né, o que vai ser, ou eu vou ter que tomar uma decisão amanhã, depende do que aconteceu hoje. Mas se não aconteceu, eu não preciso ainda ficar, sabe, preocupado com a decisão que eu vou ter que tomar. Eu tô aqui ainda, sabe? Então é esse. E quando eu descubro isso, eu falo: não, peraí, eu ainda tô aqui, eu tô neste momento, eu não preciso mais morrer de ansiedade por algo que vai acontecer amanhã. A gente consegue fazer isso quando a gente exercita esse olhar interno, essa meditação, essa gratidão pelo que a gente já tem, tudo isso, tudo isso. A Karen colocou, lindo esse acolhimento, às vezes é fácil acolher o outro, mas difícil acolher a si próprio, exercício maravilhoso, é isso mesmo. A Iraci diz, eu falo agora, tudo chega a mim com facilidade, alegria e glória. Que legal, é outra frase, gente, vocês podem também copiar aqui. Então, o Hall lá, ele coloca 5 passos para você criar as próprias frases, tá? Não é uma verdade absoluta, ele colocou lá um método dele, eu resolvi trazer um pouquinho, compartilhar para vocês. Vocês podem criar outras, o que vocês sentem, compartilhar, né? Pegar o que os colegas aqui estão compartilhando, estão trazendo, né? Quem está seguindo aqui. Mas o que ele diz, né? O primeiro passo é você saber o que você realmente quer. Talvez não dê tempo da gente fazer esse exercício inteiro, você conseguir responder o que você realmente quer. Mas se você quiser tentar, ou anota aí o enunciado para você fazer depois. Então, passo 1 é o que você realmente quer. Eu quero alegria, quero paz, quero sucesso, quero estabilidade financeira. O que eu quero, né? O que você realmente quer. Então, a primeira coisa é você saber o que você quer, o que você busca. O segundo passo que ele coloca aqui, tá indo muito rápido? Vocês querem mais um tempinho aí para anotar?
Então, passo 1, o que você realmente quer. E conforme vocês quiserem compartilhar comigo aqui, eu agradeço que a gente vai conversando, tá bom? O passo 2 é por que você quer isso? Né? Eu quero ser alegre. Por quê? Porque eu quero ser mais leve. Ou porque a vida é muito difícil, eu sei que se a gente viver mais alegre, a gente vai levando as coisas de uma maneira, né, mais fácil. Ou seja, responde para você mesmo, por que você quer isso, né? Então, passo 2, por que você quer? Aí, passo 3. Aí eu li o que a Dilce escreveu aqui, já leio rapidinho. Passo 3. Quem você está comprometido a ser para criar isso? De fato, né? Eu quero ser alegre, por quê? Porque eu sei que quem é alegre olha para a vida de um jeito mais leve. Então, quem você está comprometido a ser para criar isso? Eu estou comprometido a ser uma pessoa mais leve, eu estou comprometido a ser uma pessoa que olha para as coisas e não, sei lá, às vezes não se envolve tanto com as questões que não são minhas, né? Ou seja, eu trago outras coisas. Tá? Então, passo 3, quem você está comprometido a ser para criar isso que você quer? Aí, passo 4, o que você está comprometido a fazer para conseguir? Então, primeiro a gente começou do que a gente quer, por que a gente quer, quem a gente se compromete a ser para chegar onde a gente quer. E aí o quarto passo é o que você se compromete a fazer. Então, esse exemplo que eu estou dando da alegria, do ser leve, né? Porque as pessoas leves conseguem ter mais alegria. Então, o que eu estou comprometido a fazer? Eu estou comprometido a buscar leveza. Não sei como. Vou fazer uma constelação, vou fazer uma meditação, vou começar a olhar para dentro e processar diferente as coisas dentro de mim. Não sei. Mas eu estou comprometido. Vou fazer diferente. Vou fazer afirmações, né? Então, passo 4, repetindo o que você está comprometido a fazer para conseguir. E aí ele coloca aqui no passo 5 para você acrescentar inspirações, citações que são inspiradoras para você. Né? Então, às vezes, pegar uma frase do próprio Bert Hellinger, tem aquela frase que eu postei recentemente aqui, fácil é o que é permitido vir, né? Então, se a gente está remando muito contra a maré, a gente fala, peraí, isso não está fácil, isso está complicado, tem alguma coisa aqui que não vai, né? Então, a gente, por exemplo, juntar uma frase dessa do Bert que nos ajude a perceber. A Viviane falou para repetir o quarto. O quarto é o que você está comprometido a fazer para conseguir. E o quinto é para você acrescentar citações, né, inspiradoras. Eu quero ler o comentário da Dilce, que colocou aqui, ó, ontem montei uma linda mesa de festa junina, live de forró e dancei, mesmo estando nesse momento difícil de isolamento. Olha que delícia! E aí ela escreveu, eu escolhi a alegria. Gente, não sei se vocês viram que eu postei aqui da festa junina que a gente fez em casa também, com as crianças. A gente pode escolher, né, o que a gente quer, por mais que as situações e que os momentos estejam difíceis, por mais que a gente tenha confinamento, que não tenha festa junina na escola, né, que as crianças gostam tanto. Então, nesse momento de festa junina que tanta gente gosta, eu adoro, adoro festa junina, a gente pode escolher fazer a nossa, né, nada impede. Lembra da primeira frase, meu passado não é igual ao meu futuro, então a gente está vivendo um momento novo, né? O que a gente está construindo para o futuro? O momento presente a gente está vivendo aqui, né? Como que a gente vai construindo esse futuro, né? E a Dilce colocou, eu escolhi a alegria, eu fiz isso aqui. Eu até coloquei lá também, quem fizer festa junina me marca, que eu quero saber, quero repostar,
quero estar com vocês, porque foi um momento tão gostoso pra gente, né? E foi tão importante nesse momento também de conexão, da família, tudo. Acho que é legal a gente poder dividir isso, né? Aí Pops colocou, depois da constelação que eu fiz, ficou mais natural e fácil o autoacolhimento, né? Então, a gente trazendo de novo o olhar da constelação, porque eu tô falando das afirmações, né? As frases de cura, de certa forma, são afirmações que a gente fala. É um pouco diferente o conceito. Vou explicar rapidinho porque tá acabando o... Pops é poliana, obrigada. A gente... eu estava falando das frases de cura, assim, é um pouco diferente, mas é complementar e acho que é legal eu ajudar também a esclarecer um pouco isso. As frases de cura dentro de uma constelação, elas é como se elas trouxessem uma luz, é como se a gente pegasse a lanterna lá e iluminasse e trouxesse consciência para algumas coisas que estão ocultas. Então, durante uma constelação, a gente pode perceber que existe uma inversão de hierarquia, que existe uma exclusão, só que aquilo não é falado, não é visto, as pessoas não sentem, ou sentem, mas não conseguem olhar para aquilo, né? Entender de alma, não entender racionalmente. Então, às vezes, a gente tem que falar a frase. A frase, às vezes, são frases, às vezes, difíceis, né? E olhar para a mãe e falar, eu quis me colocar no seu lugar, eu me achei melhor do que você, mamãe, por exemplo, né? São frases de solução que a gente começa a trazer um olhar e buscar a solução, né? Eu não sei se vocês já viram, se vocês conheceram o e-book que eu lancei de frases de cura, que são frases simples para a gente iniciar esse estudo de trazer à consciência os temas, né? Se vocês não viram, tem o link aqui no perfil da bio. Não é um e-book gratuito, é um e-book pago, mas ele é R$9, né? É um valor bem acessível só para a gente organizar essa troca deste e-book no caso. Porque esse conteúdo é bem legal da gente trazer a consciência. Então a gente olha às vezes para o parceiro e fala, eu deixo com você o que é seu, eu fico com o que é meu, né? Eu assumo os meus 50% de responsabilidade. São questões que às vezes a gente traz e que estão ocultas e que não estão na nossa consciência. A gente vai trazendo a consciência de outra forma. De novo, é parecido, mas é um pouco diferente, porque essas afirmações que a gente está falando, elas também trazem à consciência algo que está adormecido dentro da gente. E a gente vai repetindo e repetindo, até a gente conseguir trazer, sabe, aquilo e falar assim, puxa, é verdade, eu me amo e me aceito como eu sou, né? Então, isso é a maior beleza das afirmações, a gente poder ir repetindo e trazendo uma luz a algo que já existe dentro de nós, né? A Viviane colocou que comprou, Sueli também que comprou, que legal. Assistiu uma live que você fez e me ajudou muito. Logo eu vou iniciar o lançamento. Agora, assim, gente, falando sobre as frases, sobre as afirmações, é isso. Já tá quase acabando a live aqui. Então eu vou falando de outros temas aí, se vocês quiserem falar algo também. Logo a gente vai iniciar a Semana da Constelação na Prática de novo. Vou fazer de novo algumas aulas, tanto as aulas que já estão gravadas, quanto aulas ao vivo aqui e no YouTube também, e que a gente vai trazer esses temas, por exemplo, temas de frases de cura também e tal. Então, acho que é bem legal vocês participarem, quem quiser, também já dá para se inscrever, tem o link de pré-inscrição para garantir vaga, também tá aqui na bio do perfil, tá? Do Instagram. Fiquei muito feliz de estar com vocês hoje, muito obrigada por acompanharem, fiquei muito feliz de ter contribuído aí com esse olhar novo. Fico aqui falando sem beber água, a garganta vai secando, né? Então, assim, fiquei muito feliz de estar com vocês hoje de novo, mais uma quarta-feira. Semana que vem a gente está aqui de novo com outra convidada. Então, eu não me lembro exatamente qual o tema, tá lá na agenda, daqui a pouco a gente coloca aqui. Mas podem contar comigo que, né, tô sempre por aqui, podem mandar as perguntas nos stories, a gente vai se conversando, vou atendendo, vou respondendo vocês.
Tem uma pessoa que perguntou se eu atendo online, atendo. É só mandar mensagem no direct que as meninas, ou eu ou as meninas, a gente vê, responde e dá retorno para você, tá bom? Gente, um beijo muito grande. Muito obrigada, gratidão a vocês por estarem aqui. A gente se vê por aí, tá bom? Beijo grande. Tchau, tchau.